Muito bem, muito boa noite a todos vocês, internautas. Posso chamar de internautas? Posso chamar de amigos. Salve, salve pra vocês, aquele carinho esperto. Começando com mais um Noturnos TV, recebendo nessa noite essa companhia mais do que especial, Iago Dornelles, um dos meus pupilos que explodiu pro mundo. E eu espero de coração que vocês mantenham a atenção nesse vídeo, que a gente vai estar trazendo uma entrevista bem legal, vai estar sabendo um pouco mais das histórias, dos sonhos e, acima de tudo, daquilo que ele pode trazer para todos vocês alegretenses, principalmente para essa galera jovem que busca uma colocação na vida, busca sonhos e nunca desistem. Boa noite, Iago, tudo bem? Boa noite, Wagner, tranquilo? Primeira coisa, quanto tempo já tá o coração batendo forte por essa nossa coordenadora aí? Faz 1 ano e 2 meses já, né? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses que a gente tá juntos. E que foi capturado o coração. Que fui abduzido, né? Podemos dizer assim. Beleza. Gente, seguinte, deixa eu apresentar o Iago primeiramente, em que eu vou começar contando a história e depois tu completa. Claro. Em que nós fizemos uma formatura, eu não sou muito bem de datas, não sou muito bom de datas, ele vai trazer pra gente. Eu tava numa formatura, se não me engano. Isso. Uma formatura em que eu estava atrás do balcão onde estavam sendo consumidas bebidas alcoólicas e eu vi um gurizão, né? Que eu só observava, e ele quieto. Eu digo, cara, quer uma cerveja? O que tu me respondeu, Iago? Conta a história pra gente aí de como a gente se conheceu. Bom, foram duas festas, foi? Né? Foi no ano de 2018 ou 17. 17 para 18. 17 para 18. Foram duas festas, uma na sexta e uma no sábado, no mesmo local. E as duas formaturas, se não me engano, formaturas. É formatura de quais escolas? Foi Oswaldo Aranha e Tancredo CIEP Oswaldo Aranha. Tava na sexta e no sábado. Eu lembro que durante aqueles 2 dias eu gastei um valor significativo, né? Ali na Copa, coisa só em refrigerante. Só refri e água. E aí no segundo dia eu tava ali, tu perguntou o que eu queria. Pintou a curiosidade, né, cara? Sim. Como que um gurizão de 16 anos tinha, né? Não, eu tinha 14 para 15. 14 para 15. Mas eu aparentava ter um pouquinho mais, né? Aparentava ter uns 18 anos. Bom, aí ele tava lá gastando, torrando dinheiro só em refrigerante, só em água. Eu fiquei pensando, esse cara, esse tamanho dele tomando só refrigerante, ele deve ser atleta, vou perguntar qual é que é a dele, fui ver, e aí eu digo, porra, um cara dessa altura, desse tamanho. Bom, e aí foi que começou a amizade da gente, chamei o Iago para trabalhar com os eventos, se tornou DJ, se tornou apresentador de cerimonial, inclusive agora ele tá nervoso, impostando a voz, levantando o peito ali, porque ele tá achando que tá no cerimonial ainda. A gente acostuma, né? Foi um ano e meio aí, né? Nessa luta diária, a gente trabalhando, montando som, luz, indo daqui, indo pra ali, dava alguns perrengues. Chegamos a né? 5 festas numa noite. No final de semana. Não, muitas, né? Muitas vezes. Bem legais as noites. Iago, vamos apresentar um pouco mais do Iago atual agora, vamos conversar, mas antes eu quero que tu dê comente sobre o teu @, né, que tá aqui com a gente, vai estar aqui com a gente no vídeo, já vai ser colocado aqui, já tá desde o início do vídeo, abaixo dele, assim como tá o meu @ ali do Instagram. Lembrando pra galera, segue, compartilha, manda ver esse vídeo pra toda a galera ver lá no YouTube. Então, Iago, comenta sobre tua rede social aí, fala o teu Instagram, teu Facebook, enfim, pra galera seguir o teu trabalho. Esse é o meu Instagram aí, né? Dornelles_02. Quem puder tá seguindo aí. Tô sempre postando uma foto, postando um stories do meu dia a dia, dos meus treinos, do meu trabalho, né? Quando eu tô na cidade também tô sempre postando. O pessoal acaba descobrindo que eu tô aqui muitas vezes através do Instagram. Eu posto alguma coisinha no Facebook ali, E tu tem muitos amigos, cara. Eu sei muito bem disso, que o Iago é muito querido no meio social da galera. Graças a Deus. Iago, vamos começar lá do final ou vamos falar agora da atualidade, da tua carreira futebolística? Claro, apresentando o Iago, né, Gabi? Dando a vírgula sempre nossa, que o Iago atualmente é jogador profissional, posso dizer profissional. Assim? Com contratinho legal, que a gente sempre sonhou. Isso aí, que nem a gente sempre sonhou, né, desde o início. Vamos puxar lá de trás lá. O Iago, pra quem não sabe, é filho de um dos grandes jogadores de futebol que não chega no meu nível de futebol, né? Mas ele é filho do Cabelinho e tem também o Gui, né? O teu irmão, que são bons jogadores. Há quem diga que o Gui joga mais do que tu, porém não correu tanto atrás da coisa, não teve tantas oportunidades como tu tá tendo, mas tu vem já de uma genética futebolística. Desde quando tu joga aí comecei em várzea, escolinha, o que tu... Eu comecei no futebol ali, com os meus 6, 7 anos na escolinha do Flamenguinho, né? Sempre o Batista me levou desde o início. Tu esteve no FPAM qual ano? Tive no FPAM, aí tu Você lembra? Não lembro. Com 13 anos, pô. Por aí. 5 anos atrás.
Eu Tá sou com 18 péssimo, agora? 18 pra 19. É, em 2016, então tu pegou Foi, acho que sim, 2016, se eu não me engano. 2015, 2016, Isto. por ali. Mas antes do FIPA eu joguei o campeonato de primavera, né? Que é um mini FIPA ali, sub-11, de 10 para 11 anos. E antes disso eu já vinha treinando já com o Flamenguinho, jogando amistosos. Começando desde o início, né? Tendo toda aquela base da escolinha ali, treinando. Os fundamentos, né? Fundamentos. Qual foi o teu primeiro técnico? Meu primeiro técnico foi o Joel. O Joel lá no CIEP, né? No na CIEP. Escolinha Estrela Dourada. Ali que eu comecei. Fui aprendendo o básico do básico ali. Pegava da mão pra ensinar como chutar uma bola. Depois fui pro Batista e aí só foi. Tu iniciou dentro da quadra do CIEP ou no campo? Dentro da quadra do CIEP. E como é que tu conseguia segurar naquela escorregação? Ali era difícil. Quem joga ali joga em qualquer Quem lugar, joga né? na quadra do CIEP joga em qualquer lugar. Iago, uma pergunta agora que talvez toda essa galera que te segue gostaria de saber. Quando tu foi enganado que te disseram que tu joga futebol e que dá pra te seguir uma carreira? Olha, se eu te falar bem isso, eu vou estar te mentindo. Porque no meu ano da FIPA, eu fui pro grupo, tava no time, mas acabei não entrando em nenhum dos jogos, né? E isso me frustrou muito, muito, muito mesmo. Que eu cheguei a um ponto de falar pra mãe, assim, em lágrimas, que eu ia desistir. Que eu não ia apostar no futebol, que eu não queria mais. Porque o meu maior sonho até o momento era ter jogado aquele FIPA. Eu acabei estando ali... Nem que seja num finalzinho de jogo. Nem que fosse uns 2 minutinhos. Eu acabei ficando todo o meu FIPA no banco, não entrei em nenhum jogo. Teve um jogo que eu lembro que foi Flamenguinho e Peñarol, antes do Grenal. E no estádio Farroupilha ali, tu sabe, né? No Grenal ali Galera lota, pede. ferve. Tinha mais ou menos de 7 a 10 mil pessoas naquela noite. Então era muita gente. Grandes públicos, né? Muita gente me gritando do lado de fora ali, porque muitos conhecidos, né? E eu naquela expectativa de entrar e acabei não entrando. E num jogo que entrar os reservas eu não entrei também. E acabei me frustrando e até falei pra mãe que ia desistir, coisa e tal. Eu acabo sempre puxando as vírgulas aqui no nosso podcast, na nossa entrevista, no nosso comentário, e eu vou contar rapidamente algo que talvez tu não saiba. Sim. Eu fui goleiro do FIPAM e talvez a galera da minha idade, dos 84, vão se lembrar, eu joguei em treinos, né? Não Sim. cheguei a ir pro FIPAM, com o Nunes, ex-jogador do Grêmio, profissional, que rodou Náutico, entre outros, o Nunes que esteve na Batalha dos Aflitos, e eu era goleiro, cara. Eu era goleiro titular do Flamenguinho na época, nos treinos principalmente. E teve um treino no BE, ali no campo do BE, em que eu tomei 5 gols. Aquilo me desestabilizou totalmente. Sim, sim. Né? Claro que nem todos foram culpa minha. O último, sim, eu já estava psicologicamente abalado, não tive a estrutura que tu tem familiar, Sim, que sim. é muito importante. Sim. Eu não tive essa estrutura e eu tomei um gol por baixo na direita, que sempre foi meu furo, e meti uma lesão, meti o Miguel, meu amigo, meti lesão, pedi para sair, eu nunca mais voltei no jogo. Desistiu? Acabou desistindo? Acabei desistindo e o Giovanni Cariolato, que era o terceiro goleiro, entrou naquele FIPAM. Eu lembro que aquele FIPAM, o Flamenguinho foi uma das poucas vezes, se não a única vez que o Flamenguinho foi vice-campeão. Sim. O Giovanni não teve não titubeou na base, posso dizer isso, e fez uma das grandes partidas, tanto é que ele chegou a atacar, se não me engano, no Juventude. Bom. O Giovanni chegou a ser profissional, alegretense, hoje em dia ele trabalha em outras áreas, né? Não trabalha no esporte. Sim. E desde lá daquela época, da minha época, eu acabo vendo muitas coisas e a gente todo alegretense acaba vendo certas coisas que gostaria. Não vou trazer uma crítica por aqui, mas certas coisas que gostaria de ver os alegretenses dentro do time do Alegrete. Sim. E muitas vezes gurizada com potencial, que hoje tu tá sendo mais do que merecido que tu tá levando. Sim. E a galera não recebe essas oportunidades. Por quê? Não sabemos. Sim. Retomando, eu lembro daquele dia que eu cheguei em casa e chorava muito e falei pra mãe, não quero mais, vou desistir, não pode dar minha chuteira, pode dar meus calções, tudo que eu tenho aí de futebol que eu não quero mais, vou abandonar. Não vou nem tentar mais. A reação dos teus pais? A mãe me falou a seguinte frase que eu lembro até hoje, né? E vou lembrar pro resto da minha vida. Meu filho, se for pra ser, vai ser. Tudo que Deus quer, acontece. Pode não ser agora, pode ser não ser no teu tempo. Mas no tempo dele vai acontecer. Se for pra ti, vai ser. Fica tranquilo. Faz a tua parte. A mãe tá aqui, a mãe vai te ajudar. A gente vai pagar uma academia, vai pagar um treino pra ti. E vamos tentar, vamos seguir, não vai desistir assim. Nessa época o Gui também já jogava, como que ele tava? Jogava na várzea, como é que é? Nessa época o Gui tava começando a jogar na várzea. Qual que é o time oriundo? Teu pai sempre teve no mesmo time? Que time que ele tava jogando? Que time ele joga agora? Na realidade, nessa época aí o pai não jogava bola mais. Tinha parado de jogar futebol. O pai chegou a pesar 120 quilos. Eita. Bem pesado,
Assim, muito sedentário, abandonou o futebol, abandonou tudo. E pai tá nos 40 agora? Não, o pai tá nos 30 e pouquinhos, né? Ele tá beira minha idade, 38. Isso, 37, vai fazer 38. Mesma idade. E aí, na época, o pai tinha parado de jogar e o Gui começou a jogar nessa época. E aí, então, o pai voltou aos campos pra acompanhar ele, né? Porque tu sabe que na várzea, hoje em dia, não tanto, mas naqueles anos ali ainda era um pouco perigoso, coisa e tal. Bem dificultoso. Tinha aquele preconceito, né? De, vai largar o guri pra jogar sozinho e coisa e tal. E o pai não quis. Aí o pai acabou voltando a jogar. Qual time? Foi no Porto. No Porto, no ano 2016. 2016, o pai começou a jogar no Porto, foi o Gui. E aí logo eu tinha 13 para 14, foi logo que acabou o meu FIPAN ali no meio do ano, eu comecei a jogar com eles também. Na época o pai teve que fazer uma autorização para mim poder jogar, porque não podia, né? Porque só pode a partir dos 14. Aí eu comecei a jogar, fizemos um bom campeonato. Pelo Porto também? Pelo Porto, um time que ninguém esperava nada. O primeiro time aqui na cidade que tu vestiu, depois do Flamenguinho, claro, foi o Porto. Na várzea, sim. E aí nessa época eu jogava em escolinha, jogava no Marítimo, né? Jogava já na escolinha do Marítimo. Já tinha o Marítimo nessa época. Comecei a jogar na escolinha do Marítimo, eles sempre nos deram um suporte bom, nos ajudaram muito. Uma estrutura que eles davam pra gente que nem outra escolinha dava. O Marítimo sempre foi oriundo no 7 ali? Sempre no 7. Eu tô no Marítimo, tava no Marítimo, né? Desde o início. Quando começou a escolinha, quando veio a ideia do Marítimo pra cá, eu comecei a treinar. Foi o próprio Marino que encabeçou inicialmente? Não sei te dizer se foi o Marítimo, era o Felipe Carioca. O Carioca, inclusive o Carioca já tá agendado pra vir aqui conversar com a gente sobre o futebol. Gente finíssimo, era o Carioca e o Alex na época. E estão até hoje os dois, né? Aí depois veio o Elvio, veio o Franklin. E aí eu não vou citar mais alguns porque eu vou acabar sendo injusto, né? Porque teve alguns que passaram por ali nesses períodos, mas os mais importantes que começaram com a ideia foram esses, que estão até hoje, né? Foram os cabeças na correria pela gurizada do Alegrete, né? E aí eu acabei treinando ali, evoluindo bastante e jogando na várzea ali. Naquele ano a gente acabou sendo campeões, né? Até deixei um golzinho na final ali. Tinha acabado de fazer 14. E aí, se eu não me engano, foi a primeira vez que aconteceu de um pai ser campeão com os dois filhos, né? Que foi o pai no mesmo time. Equipe. O pai, meu irmão e eu. Eu acabando entrando ali sempre no segundo tempo. Sempre pra meter a correria. Finalzinho ali pra dar um pouco de Jogava em qual posição já? Eu jogava de lateral direito. Isso. Chegou ou não chegou? Tá pra chegar, tem novidade pra vocês aí. O Gabi vai organizar pra gente, tá chegando a moto ali com o nosso recebível da noite. Chega ali, pega ali pra gente, que tá chegando até, eu vou fazer um merchan pra galera aqui. Na verdade, um merchan não, fazer um agradecimento. Iago, meu parceirão, o Júnior, do Júnior Lanches, sim, tá nos brindando aí com um presente especial nessa noite. Olha só. Em que a gente vai conversar, vai comer, vai beber e vai descontrair um pouco mais. E eu quero agradecer ao Júnior Lanches, ele que está trazendo uma bela estrutura. Traz para cá, Gabi, traz para cá e vamos derreter esse recebível aqui. Deixa eu trazer, olha tá bonito, hein? Tá bonito. Boa noite, foi feito com amor, bom apetite, diz o Júnior Lanches. Olha só, valeu, Júnior. Abraço. Super picadão. Toma, vamos já pegar aqui. Né? Como tu já tinha falado, né? O Gui jogava muita bola, meu irmão. Era o craque da família, né? Não deixa de ser, né? Só que não investiu nisso aí, não deu continuidade. Na verdade, faltou o olhar de quem mereceria olhar. Faltou um investimento, né? Faltou alguém... Eu geralmente falo que quem perde são quem deveria investir. Sim. Porque era um guri muito promissor, né? Na época ele tava jogando muito aqui, muito mesmo. Ele joga hoje 50% do meu futebol. Na época ele jogou muito aquele campeonato e o pessoal, todo mundo comentava nele, no Guilherme, coisa e tal. Todo mundo falava nele. Até surgiu alguns boatos que tinha alguns clubes que queriam levar ele, coisa e tal, mas nada de mais assim. Na época os guris do Marítimo conseguiram contato com o próprio Marítimo lá de Portugal pra levar ele. E ele ficou muito esperançoso, investiu nisso, começou a treinar. Tinha talvez o quartel? Sim, isso foi um pouco depois. Para tudo. Deixa eu trazer aqui pra galera, Júnior Lanches, tá? Eu vou colocar embaixo aqui, já pra mostrar pra vocês. Olha a qualidade do picadão. Esse é o picado Júnior. Eu vou deixar aqui assim, ó. É o picado Júnior da casa. Já vou te roubar um pedaço, né? Vamos aproveitar e vamos provar. Gente, o Júnior Lanches fez um investimento gigantesco num super ônibus só para quem for lá na Joaquim Fonseca Milano, não.
na Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Quem for na Nossa Senhora da Conceição Aparecida vai conhecer o super ônibus do Júnior Lanchas. Na Alci Barros Passos 390, na terceira quadra da Alci Barros Passos, vocês vão encontrar um mega ônibus, uma equipe altamente capacitada. No sábado passado eles bateram todos os recordes de atendimento, foram mais de 300 atendimentos na cidade. Vai ficar aqui o logo do Júnior Lanchas e também o telefone. Como o Júnior é meu parceiro, eu não preciso nem de telefone, nem ninguém me dizer o número dele. Anota aí, 999 15 50 37. 999 15 50 37 é o WhatsApp do Júnior Lanchas, ou então no Instagram, tá bombando o Instagram do Júnior. Eu quero uma conversa também com o Júnior para mostrar que quando o alegretense quer e corre atrás, batalha, ele chega, conquista. Né? E fazendo essa delícia. Nada vence o trabalho bem feito, né? Trabalho Nada duro. Vence o suor de cada dia, É né? isso aí. Segue contando, Iago, enquanto a gente come. Enquanto eu como, tu fala. Na época, os caras até fizeram contato com o Marítimo de Portugal lá. Surgiu uma conversa, né? Tem uma conversa mais profunda, assim, que ele iria e coisa e tal. Foi marcado. E ele acabou, na época, deixando o trabalho, deixando tudo de lado e investiu nos treinamentos. Foi o trabalho e o quartel, ou o quartel e o trabalho, né? O quartel chegou depois. Ele treinou, se dedicou, ficou, se eu não me engano, um período de 6 meses treinando todos os dias. Era muito treino. O guri tava uma máquina, Tava né? Voando. E aí ficou marcado e coisa e tal, e teve alguns imprevistos. Ele precisava levantar um dinheiro pra poder pagar as passagens dele, né? Porque ele precisava ir com as passagens lá pra Portugal. A de ida e a de volta, caso ele não conseguisse ficar. Ele ia ter 20 dias de teste lá pra fazer. E com a estrutura toda, né? Só que não conseguiu levantar esse dinheiro. Tentaram outras oportunidades pra ele. Ele até fez um teste num dos grandes aqui do sul. Convenhamos, né, gente? Convenhamos. Alguém que fosse investir, alguém que estivesse encabeçando a situação, ia tirar uma nota com o cara. Nossa, o cara era... não quis investir uma passagem que propriamente dava muito pouco em relação ao que podia tirar, né? Depois, sim. E aí ele acabou não conseguindo levantar o dinheiro. Não conseguiu. Aí ele conseguiu fazer um teste aqui. Pra te ter uma noção, Fagner. Um teste de uma semana que tinha em torno de uns 600 jogadores. Passou só 2. Lá em São Paulo? Não, ele teve aqui em Lajeado. Fazendo um teste. E aí passou 2 jogadores. Pensa, de 600 pra passar 2, os caras tem que ser muito foda. Os caras tem que ser muito bom. 600 somente do estado? Veio gente de Santa Catarina, possivelmente. Tudo que era lugar, porque era um teste pro profissional, né? Pro grupo profissional. Então principal. Todo mundo quer. É muito difícil chegar num clube e ter um teste pra jogar no time principal, né? Lembrando essa galera que tá curtindo a gente, que o Cafu, que é um lateral direito... Sim. Foi negado 17, 20 vezes. 21 vezes, se eu não me engano. Né? Peneiras que ele passou, igual a essa que a galera passa aí. E não foi aprovado nessas peneiras. Um cara que se tornou um dos grandes, se não o maior lateral direito da história do Brasil. Respeitando todos os antigos Capitão, que né? eu não... Todos os antigos que eu não pude ver, né? De 1965 pra baixo eu não vi. 65? Mas tu... Não. Mas galera que fica babando Daniel Alves aí, eu respeito muito Daniel Alves, mas não chegou aos pés do Cafu. Ele Daniel Alves não deu 3 balãozinhos numa só jogada no cara. O cara é monstro, tá louco, não tem como. Também não, mas não chega. Pra mim não chega. Tu prefere o Cafu ou o Daniel Alves? Eu não cheguei a ver o Cafu jogando, né? Então eu sou o Daniel Alves. Mas é... mito dos títulos. Mas assim, ó, vamos discutir futebol aqui. Sim. O que tem Daniel Alves e Marcelo de tanta qualidade, eu coloco Roberto Carlos e Cafu. Pelo que eu ouço falar, o Roberto Carlos e o Cafu foram os maiores laterais da história da seleção, mas não tem como deixar o Daniel Alves e o Marcelo pra trás. Os caras são monstros, os caras são muito bons. Por tudo que eles vêm segundo lugar. Por tudo que eles vêm fazendo nos últimos anos. Pelo que eu vi, os dois são os melhores. Vai então, comendo. Vou indo. E aí, neste teste, passou 2 e o Gui foi um deles, entendeu? Ele conseguiu passar. Então ele não tem como dizer que ele não tava bem. Mas me responde uma coisa, Iago. Tu que já tá dentro do futebol já há algum tempo, e vocês aí vão ver com o passar do tempo o quanto o Iago já rodou pelos 18 anos. O que acontece que o cara passa numa peneira de 600 para 2 e não tem um aporte financeiro inicial? Ele teria que ficar lá, se eu não me engano, era um mês e meio treinando e pagando os gastos dele, estadia, alimentação, tudo isso. E como a gente vem de uma família humilde, a gente não tem condições disso. Nunca teve. A minha mãe e meu pai, se eles tivessem condições, hoje a gente estava na Europa. Eu te digo assim, entendeu? Se tivesse também, quem sabe, um aporte, enfim,
quem sou eu para julgar a nossa cidade? Sim. Mas será que não estaria na hora de grandes empresários que a gente sabe que tem na cidade fazer algo para selecionar essa galera e já mandar para longe? Com certeza ganharia muito dinheiro. Né? Falando assim, ó, em todos os lugares onde eu passei, onde eu joguei e venho jogado, tem muitos lugares assim que tinham jogadores com empresário, que já tinha uma estrutura, já tinha uma rodagem grande, que não tem a qualidade que tem atletas aqui na Várzea. Entendeu? Tem muito atleta tem muito jogador na Várzea aqui que os caras são craque, que jogava num Inter, num Grêmio fácil. Infelizmente, quem poderia investir, e aí eu não vou ser bonzinho, eu vou ser lobo mau mesmo, quem tem grana para investir e poder tirar 200 vezes mais, dependendo do que ele investir, não investe porque ele não vai para a beira do campo, não vai ver um futebol de várzea, não vai conhecer o futebol raiz do nosso Alegrete. Né? E tu sabe que em Alegrete tem muita coisa, tem muito campeonatinho, tem muito amistoso, tem muito lugar para ver a gurizada jogar. Só que o que falta é o interesse, falta alguém ir, alguém querer ir olhar, alguém querer estar presente, estar próximo disso. Quem sabe a nossa TV evolui daqui a alguns anos, até porque a gente não tem material humano e nem material físico. Sim. De quem sabe transmitir os jogos da Várzea, hein? Olha só, quem sabe, né? Seria uma boa. Nossa. E aparecer muita gente boa aqui, hein? Cara, Iago, vamos pro próximo papo que eu gostaria de trazer, que além de todas as batalhas diárias de qualquer menino de favela, como a gente fala, né? Sim. Os guri da quebrada, um cara que nunca se envolveu com as dificuldades e facilidades da vida. Sim. Um cara que sempre correu atrás pelos seus estudos, principalmente. Falta terminar alguma coisa, Iago? Falta terminar o ensino médio ainda. Todo ele ensino médio? Não. Vai correr atrás, no segundo ainda. Ah, então tá tranquilo. Também teve muitas viagens por aí. Isto. Né? Cara, Iago, eu sei de uma luta fortíssima que tu passou, que foi com a tua mãe, cara. Dificuldade com o quê? Com 16 para 17, foi isso? Eu tinha meus 16, foi logo que eu saí de casa, 16 para 17, né? Como é que foi aquela dificuldade com a tua mãe? Não foi fácil. Que tu saiu de casa, como é que foi essa história? Foi, no caso, foi em 2018, né? Foi qual atravessada da vida? Qual foi a primeira vez, vamos por partes, qual foi a primeira vez que tu saiu do Alegrete para jogar? Que eu saí pra jogar, eu era muito pequenininho. 2000, não, que eu digo pra ti morar. Pra te morar. Sim, foi em Bagé? Foi em 2019, Bagé. Foi Bagé? Sim. Mas antes de Bagé teve um clube que me ajudou a alavancar isso, ajudou a aparecer essa oportunidade de Bagé, né? No caso, que foi em 2018. Em 2018 eu tive uma oportunidade de jogar um campeonato São Paulo e na época ainda eu desisti daí. Eu não queria porque foi logo quando a mãe descobriu que tinha um câncer. Que era um câncer maligno, que quando ela descobriu que tinha o câncer, o médico desenganou ela, falou que não teria como, que teria alguns meses ela já de vida, de luta. Já estava no fim, já que não teria como ela brigar, não teria como ela lutar contra esse câncer, né? E na época isso pegou a gente de uma maneira que, tá louco, não tem nem como explicar. Foi muito rápido a coisa. Isso lembra? Eu trabalhava contigo na época. Sim, foi bem na época. E aí eu desisti desse campeonato, falei pra mãe que não ia, que eu não queria, que eu não ia deixar ela, né? Que eu não ia ficar aqui. O que acontece com a cabeça de um cara que tá com tudo organizadinho pra, quem sabe, deslanchar numa carreira e acontecer uma situação como essa. E outra, não é qualquer situação, né, cara? Que tu uma sempre doença, foi muito ligado com a tua mãe. Sim, também. Minha mãe alguma coisa tudo pra mim. Que não estava, que tu já tivesse tido uma vivência fora de casa, é uma coisa, mas tu sempre foi muito ligado com a tua mãe. E tu sabe que eu desisti desse campeonato e sempre entreguei nas mãos de Deus, né? Lembrando que tu tem a tua irmãzinha também. Minha irmãzinha era bebê na época, minha irmãzinha era de colo, não tinha nem um ano ainda. E aí a mãe descobriu essa doença e eu falei pra ela, não mãe, não vou ir. E ela insistia, vai meu filho, eu sempre quis uma oportunidade assim, vai, tu tá treinando desde sempre, né? Desde daquele período lá do meu FPAN, eu intensifiquei mais os meus treinos ainda, porque eu sabia que eu precisava evoluir. Porque se eu não evoluísse em qualidade, eu tinha que evoluir em vontade e tinha que evoluir em força, né? Porque hoje em dia o futebol é muita força. Tu vê uns caras, às vezes, que não conseguem jogar, mas tem uma estatura muito boa. A gente vê o Cortez no Grêmio, a gente vê caras que toca na bola tipo eu, assim, mata com estilo na canela. Sim. Mas tem força, tem... Sim. E acaba vingando, né? Vingando. E aí... Diga-se de passagem, né, Bressan? Pois é.
Eu desisti daquilo e eu digo assim, ó, que Deus é maravilhoso, né? Porque eu desisti daquela oportunidade e logo apareceu outra oportunidade para jogar o mesmo campeonato por um clube maior. Graças a Deus, nesse momento, tua mãe já tinha vencido. Não, a mãe... Quando eu fui, Não. A mãe tava no início ainda do câncer. No início do tratamento. Foi na mesma época. Eu desisti de ir por um clube e aí logo apareceu outro melhor. E tipo, foi quando eu desisti e falei, não vou. Aí logo, pá, queria essa oportunidade, né? E orei, entreguei nas mãos de Deus. E logo apareceu uma oportunidade melhor. E a mãe me falou assim, viu, meu filho, é pra ti. É Deus falando que é pra ti. Eu fui, joguei na época lá, eu joguei sub-17 e joguei sub-20 no mesmo campeonato, pelo mesmo clube, né? Qual clube? O Santos de Santa Maria. Depois a gente tem que marcar esses clubes todos aí pra galera ver a história. E aí... Fui lá, joguei, fiz um bom campeonato e aquilo ali deu uma repercutida na cidade, né? Fizeram reportagem e coisa e tal e apareceu um pouco meu nome. E aí acabou que um cara que foi meu treinador lá no Flamenguinho, ele acabou um dia, eu tava no colégio, me fez uma ligação, viu? É um cara... Qual é o teu colégio? Eu tava estudando no Emílio na época. né? Isso, tinha saído do Demetrio, tinha ido pro Emílio. E aí ele me ligou, perguntou se eu não me interessava em fazer um teste no Bagé. E eu, me interesso, né? Tô treinando, sempre é bom. Treinando forte pra isso. E nisso eu tinha outros dois clubes que queriam que eu fosse fazer um teste também. Um em Santa Catarina e outro aqui no Sul. E aí eu tava naquela pilha, né? Bom, eu quero ir embora. Qual os clubes? Pode citar? Não pode, ficar ruim. Fica ruim de falar o nome deles aí. E aí eu tava naquela vontade de ir pra Santa Catarina, né? Nossa, Santa Catarina é outro padrão, é um futebol diferente. É um lugar onde tu joga e pode aparecer mais, né? Digamos assim. E eu queria ir pra lá, só que sempre na fé, né? Falei, não, vou entregar nas mãos de Deus, que Deus tem o melhor pra mim. Vou pedir pra Deus me guiar. Orei, pedi pra Deus me guiar e logo aquelas duas oportunidades, outras caíram por terra, assim. Tipo, na época aconteceu aquela tragédia do Ninho do Urubu lá. E aí na época que a gurizada... A gente perdeu aquela gurizada do Ninho do Urubu, pra quem não sabe, em que teve um incêndio na parte onde a gurizada dormia. Nos alojamentos. Eram containers, né? Eram quartos em containers. Quartos improvisados no maior clube do Brasil, que infelizmente, ao meu ponto de vista, deveria ser tratado muito melhor essa questão. Sim. E não foi. Enfim, está como está. E aí os clubes que queriam que eu fosse acabaram não querendo mais porque eles não disponibilizavam alojamentos, entendeu? Na época eu acabei indo lá pro Bagé, né, fazer um teste. E aí fui pra treinar numa sexta e voltar num sábado. Ia ser um amistoso só, os caras iam me olhar e iam dizer, tá, tu vai ficar ou não? Cheguei na sexta, treinei na sexta, o treinador me falou assim, viu, tem como tu ficar uma semana? Eu fui com a roupa do corpo e uma roupa na mochila, e eu, pá! E nisso tinha um gurizão daqui da cidade que ia comigo. E ele acabou não indo na sexta e foi na segunda. Eu pedi pra ele, levou algumas coisinhas pra mim. E a gente acabou treinando aquela semana. No início foi bem difícil, tinha uma... Sabe, em clube é difícil tu chegar e ser bem recebido assim... Uma panela. Principalmente pela gurizada, quando o grupo já vem fechado, o grupo já vem de um campeonato. Na verdade não é nem panela, né? Sim, é o convívio geral de uma família ali. Os caras treinam todos os dias juntos, os caras já se conhecem. Aí do nada vai chegar um e vai tomar o lugar de um deles, digamos assim, entendeu? Parceria. E aí acabei chegando e era muito excesso de vontade, era muita loucura, digamos assim, e acabei tendo uma má impressão com meus colegas. Mas a comissão técnica acabou gostando de mim e ficaram comigo lá. E depois na sequência fui começando... Colocaram lá na casinha do cachorro do clube lá pra... Não, fui começando a me dar bem com a gurizada, fui me soltando, eles foram me conhecendo realmente quem eu era, que esse não era só aquilo ali. Esse é um dos grandes problemas da sociedade, da raça humana talvez, Sim. Né? Que muitas vezes criam leituras que são medianas ou são supérfluas, que acabam rotulando. É aquela velha, né? Muito, né? É aquela velha, né? A primeira impressão é que fica. Então minha primeira impressão era de um cara extremamente grosso, que não tinha problema de jogar um companheiro na grade, não tinha problema de cabecear um bico de chuteira, entendeu? Foi o que eu te falei, que eu sempre vou te falar na vida, que tu é um dos caras de mais técnica que eu conheço. Depois de mim, claro. Mas, é um brincante. Cara, tu tem muita vontade, cara. Todo jogo é final pra mim. E eu tenho quase a certeza que tu é gremista e tu é um cara que se inspira muito no Kahneman, cara. Me inspiro muito no Kahneman, acho ele um baita profissional, um baita jogador.
É um cara que não tem bola perdida. Não é um tem cara bola que perdida. tocar, dar uma canelada, vai dar uma canelada no meio da testa. É um cara que não tem bola perdida, assim. Pra ele, toda a bola é dele e ele tem que ganhar todas. Cara, ele joga como se fosse uma final. E lá em Bagé, tu te lembra quando eu fui te visitar lá? Sim, lembro. Fui visitar esse cara lá em Bagé, velho. Fui conhecer o trabalho dele. Deu uma voltinha lá. Cidade, deu uma banda por lá. Olhou o meu treino, né? Olhei o treino lá Isto. Como é que é aquele centro de treinamento? É do próprio Bagé, da cidade? Não, lá é da prefeitura. Tem o ginásio do Militão e, se eu não me engano, são 5 ou 6 campos. Ali é uma baita estrutura, né? Como praticamente um complexo esportivo. Sim, um complexo para o futebol. Sim. Quantos mil habitantes tem Bagé, tu lembra? 100 e pouquinhos? 120 e talvez. Se eu não me engano, é um pouquinho maior que aqui. Mas ali é uma estrutura que, se tivesse aqui, talvez hoje a gente tivesse mais atletas em vitrine, né? Bagé tem 2 times no na Gauchão, Série A2, né? Série A2 do Gauchão. Série A2, a segunda divisão do Gauchão. O Bagé e o Guarani. E ali eles têm muita oportunidade pra gurizada da cidade, né? Porque em Bagé tem cara da cidade que joga em Bagé, entendeu? É mais fácil de se tornar jogador do que aqui, né? Que não tem. Que a gente precisa sair, precisa passar um pouco de trabalho. Entendeu? Isso não é somente gestão de clube, é gestão de cidade em si, o que a cidade pede, né? Como eu sempre comento, gramado é gramado, porque todos lá no início, a gente vai dizer lá no início, todos que quiseram investir souberam que investindo iriam ter um retorno. Sim. É tudo que tu planta, tu colhe, né? Tudo tem que ter um início e tem que ter uma sequência também. Sim. Depois de Bagé, eu acabei jogando ali o Sub-17, fiz um bom campeonato, graças a Deus. Fiz um bom DVD. Tu fez um DVD pra mostrar o teu trabalho para outros clubes. Fiz um bom DVD ali, tive uma primeira oportunidade como profissional ali, né? Acabei subindo, treinando com o time principal ali. Na época o treinador era o Badico, que hoje tá treinando o Guarani, o arquirrival da cidade, né? O co-irmão. E aí tive uma oportunidade com o grupo principal, foi uma baita experiência pra mim. Aonde que tu teve contato com... Foi o Souza? Quem é que foi o jogador? Foi com o Souza, o Wagner Souza. Foi lá mesmo? Não, foi em Garibaldi, foi um pouco depois. Aí ali em Bagé eu tive jogando com o grupo principal, subi ali, treinava e coisa e tal, e aconteceu algumas coisinhas que acabou ocasionando de eu sair e ir pro Rio Grande, né? Aí eu já tava... acabou meu contrato no Bagé. Eu tava pra vir pra cidade já. Aí nisso... Vim pra Alegrete. Nisso, no celular. Surgiu uma oportunidade pra jogar no Rio Grande, coisa e tal. Queriam contar comigo lá pra jogar o Sub-20. Esporte Clube Rio Grande, pra quem não sabe, é o primeiro clube do futebol do Brasil. O mais antigo, né? O mais antigo. Mais velho. E ali o bicho pega. Eu tinha jogado o Gauchão Sub-17 contra eles, algumas rodadas. Então eles já conheciam meu trabalho, sabiam que eu ia pro pau mesmo e contra eles era o Leão. Qual é o time tem outro time na cidade lá, não tem? Lá tem mais 2, tem o Rio Grandense, que é o guri teimoso. Que já foi da Série A do Gauchão vários. Acho que sim. Se eu te falar, eu te minto. Sim, já esteve. O Rio Grandense tem o São Paulo, né? O São Paulo hoje em dia é o mais estruturado ali, que tá na Série A2 também do Gauchão e coisa e tal. Vem há algum tempo, assim, eu acho que foi o último dos 3 que teve na Série A. Foi São Paulo e Rio Grande. Aí joguei o Sub-20 com eles lá e na sequência apareceu uma oportunidade pra ir jogar no Sergipe. Lembro do ano que tinha uma situação de uma possível probabilidade de eu jogar a Copa São Paulo com eles. E aí acabou não... A primeira oportunidade que seria. Isso, aí acabou não acontecendo, teve alguns problemas que... Não convém citar. Até dá, né? Porque eu ia jogar com eles só porque eles ganharam a vaga, eles não conquistaram a vaga pra Copa São Paulo. Aí eles tentaram me inscrever, só que na época eu não tava federado com eles ainda, então não foi possível. Aí em janeiro eu tive... Tinha que estar inscrito na Federação Sergipana. Eu tinha que estar inscrito com eles em setembro. Em setembro eu tava em Bagé ainda, entendeu? Sim. E aí não deu. Aí em janeiro do próximo ano, né, já 2020, eu fui jogar em Brasília. Fiz uma semana de testes lá, passei nos testes com o grupo profissional e fiquei treinando com eles. Logo após eu ia estar jogando o Sub-20 com eles, campeonato Candango, que chama, né? Sub-20. E aí apareceu essa pandemia aí, nos parou, né? Nos ferrou. Ferrou tudo. Acabei ainda... Cara, e então tu iria pra Sergipe, não foi, tu acabou voltando pra Alegrete. Voltei pra Alegrete. Isso, vim de Rio Grande pra Alegrete. Questão de 2, 3 meses que tu ficou mais ou menos nesse empecilho, que tu não ia. E depois o que aconteceu? O que tu se descobriu? Olha, eu lá em Brasília mesmo, né, Gê? Foi lá. Em Brasília eu tava assim, bom, vou pra casa, mas e o que eu vou fazer da minha vida, né? Preciso fazer algo, eu tenho que trabalhar.
O pai trabalha, a mãe trabalha, tem que correr de atrás, porque não dá pra ficar parado. Ficar parado como? Coloquei na minha cabeça, eu sei o básico do básico, de mexer com uma máquina ali, né? Vou abrir uma barbearia. Barbeiro Iago. Eu mesmo. Cheguei na cidade, precisava adquirir recurso, né? Pra poder investir no meu material, buscar um curso, alguma coisa assim e... Sabe, eu chegar no pai, ô pai, tem como me conseguir? Não Fica tem, complicado. né? O cara trabalha de manhã pra comer de noite. E aí eu comecei a trabalhar com ele em obra, trabalhando no gesso, né? Exato, tinha isso. Tu já trabalhava antes, né? Tu fazia algumas coisinhas a mais, nem dá pra comentar, né? Que você não... tal coisa. Não, então algumas coisinhas tu fazia. Olha, pra mim... abanar pro teu pai enquanto ele tava, né? Pra mim, vou te falar bem a real. Desde os meus 9 anos, a mãe já sempre me incentivou, né? A mãe tava trabalhando, me levava Só junto. incentivando? Sim, não. Trabalhava ali, eu ia pra fora com ela e eu ia lá, colhia umas frutas, alguma coisa, uns negócios podres assim e pão, toma aqui 2 pila. Eu já ficava grandão, aí aquilo ali já me brilhava o olho, né? Eu tenho que fazer algo pra ganhar também. Pra ganhar de volta, entendeu? Eu tenho que plantar pra poder colher. E aí aquilo ali eu sempre gostei, sempre tive trabalhando, sempre buscando algo. Esteve sempre contigo. Sempre. Eu sabia que se eu fosse ali e capinasse a frente da casa do meu vizinho ali, ele ia me dar algo. Então eu tava sempre de atrás, precisava disso. Tive uma independência muito cedo, né? Muito cedo, sempre fui independente. Na verdade, o que muitas pessoas não sabem, não gostam de, muitas vezes, de prever ou de ver, Sim. É que... quem inicia muitas vezes na vida empreendedora, quem corre atrás desde cedo, acaba... Quem é do gueto muitas vezes, Sim. né? Como eu, muitas vezes as pessoas dizem, porque o Fagner é rico, né? Jamais, o cara que vendia melancia, né? Mas aí hoje em dia venceu na vida. As pessoas não sabem, não venci ainda, tá correndo de atrás. Vencendo as prestações. Mas muitas vezes as pessoas não sabem, quem vem do gueto tem muitas vezes o tino empreendedor, Sim. não porque nasceu com aquilo, porque precisa, mas né? Tem a dificuldade. Sim. E tu não vai querer sugar uma mãe, um pai que tá ali na dificuldade Sim. também no dia a dia. Tu vai querer dar aquela força maior. E até parece muitas vezes, ao meu ver, que isso faz com que a gente tenha muito mais vontade de A gente valoriza, né? Tu aprende a valorizar. Tu aprende que o dinheiro não dá em árvore, que não é só tu chegar e pedir que tu vai ter. E até porque não tinha essa condição, né? De chegar e pedir e ter. Então eu já sabia que tinha que correr de atrás. Como eu sei hoje. Hoje em dia eu sei que eu tenho que valorizar as oportunidades que eu tenho. Porque lá atrás eu aprendi isso. Eu aprendi que se eu não valorizasse eu ia perder e não ia conseguir depois o ônibus passa uma vez. A oportunidade passa uma vez na tua frente. Ela não cai no teu colo. Se ela passar na tua frente, tu não agarrar ela, não dizer vem aqui, ela não vai voltar. Tu vai perder e vai passar e vai pra outro. É assim. Isso aí. A vida é assim. Voltamos ao vivo em definitivo depois de um breve intervalo. 45 do primeiro tempo foi aos 48, né, Iago? Mas nem me E fala. como vocês podem acompanhar aqui, a gente remou bastante. Barriguinha já ficou estufada. Já ficou tipo Doga 10. Já tô naquela chaira, pode. Tira pra nós, Gabi. O Gabriel, se até o final da entrevista a gente conseguir comer, eu quero dar o salve legal pro Junior Lanches, tá aparecendo na nossa tela aí, patrocinador exclusivo dessa nossa live aí. Lembrando para vocês, segue no Instagram, segue no Facebook, segue no YouTube. Página do YouTube vai ser sempre a oficial dos nossos posts. Os programas, as matérias, as entrevistas vão estar sempre por lá no YouTube, encabeçando o nosso trabalho. Lembrando que os links são sempre compartilhados no Instagram e também no Facebook, Noturnos TV. Deem uma moral pros gorila, né? Que vem muita coisa boa e bastante novidades. Recém o nosso início, tu é a entrevista 00002. Olha só. Aproveitando a deixa que a gente iria olhar o jogo da Seleção Brasileira e estamos nesse baita papo. Espero que a Seleção Brasileira tenha um bom desempenho e ganhe. Tomara. Né? E em breve a gente possa estar contigo lá. Se Deus quiser. Vamos começar rapidamente antes da gente seguir com a tua história. Cristiano Ronaldo ou Messi? CR7, cara, é uma máquina. CR7 uma máquina. Por que tu acha CR7 o top dos tops? Porque aquilo que ele fala, né? Ele é o melhor. Ele é o melhor em tudo. Ele coloca na cabeça dele que ele é o melhor e ele faz por onde pra ser o melhor. Tu te inspira nele nessa parte de trabalho, de garra. O cara trabalha muito. Ele trabalha o dobro, o triplo. O que ele tiver que trabalhar, ele trabalha um pouco mais ainda. Muitas vezes as pessoas acham que querer ser o melhor e se colocar pra si ser o melhor é ser arrogante. Eu acredito que seja acreditar no potencial, porque a gente tava numa conversa interna aqui com o Gabi,
que muitas vezes até mesmo os de casa não acreditam na gente, Sim. os amigos não acreditam na gente em algum projeto, seja ele qual for, Sempre. e não está, né? O que tu acha dessa situação? Aconteceu contigo isso aí? Não, já, né? Ali na... Sem citar nomes, na coxia da situação aconteceu? A grande maioria, próximo da família, maioria das amigos? pessoas ao meu redor sempre colocaram pra baixo ou falavam, não vai conseguir. Por elas, tu é nem teria loucura. chegado nesse Não- degrau que tu está. Na realidade, pra mim, hoje é um pouquinho, né? A gente tá começando ainda, a gente tá começando a engrenar, entendeu? Tem a consciência de que tu Isto. tá no segundo, terceiro Tô- degrau de tô uma escada que começando. pode ser gigantesca. Sim, se Deus quiser. Então a gente ouve muito depende disso. Depende de algo Sim. somente de teu, mas também depende de algum caminho trilhado. Sim, até hoje eu escuto muito isso de o que tu quer? Tu tá correndo atrás de algo que é loucura, sonho não enche barriga, coisa e tal. Por que tu não fica aqui trabalhando? Tu já tava bem estruturado, já tinha um emprego e coisa e tal, entendeu? Voltando, tu estava no Polano, num último momento dessa tua Antes- correria geral. Eu tava, Teu corre? eu tava trabalhando numa quarta-feira. Quarta-feira eu tava ali trabalhando, cortando o cabelo e daqui a pouco toco meu celular. Lembrando que tu ficou quanto... Vamos iniciar. Tu ficou quanto tempo? A gente tava parando lá no primeiro tempo da nossa entrevista. Tu fez um bom tempo... tu chegou a fazer... Fez basicamente cursos pela internet, né? Sim, sim. E aí tu ficou quanto tempo no Polano? Foi assim, ó, voltando onde eu tava, né? Eu tava jogando em Brasília e coisa e tal, começou a pandemia. Bom, ponto. Fiquei um tempo lá, porque no início era 15 dias, né? Falavam, vai ser 15 dias, vai normalizar e tudo vai voltar ao normal. Então cancelaram os nossos treinamentos, cancelaram a nossa possível estreia. E aí daqui a pouco ficou 15, 20, 30, um mês, dois. E nesse segundo mês eu já, não vai voltar, né? E começou a fechar a rodoviária. Aeroportos, estava difícil de conseguir um voo, então eu fiquei cabreiro com aquela situação, fiquei com medo, né? De ficar trancado lá, não sabia o que vinha adiante e fiquei com medo de não conseguir voltar pra casa e coisa e tal. Aí acabei dando um jeito, fiquei um mês tentando uma passagem e não foi fácil, cancelava voo, tentava de ônibus, não conseguia ônibus, estava muito difícil de vir. Aí acabei vindo. E nisso eu já tava na minha cabeça que eu ia chegar e abrir um negócio. Não sabia como, não sabia o que eu ia ter que fazer, mas eu ia abrir o negócio. Começar algo. Ia começar algo, ia trabalhar e ia fazer dinheiro. Não no início, né? Mas uma hora ia fazer. Cheguei na cidade, precisava de um dinheiro pra conseguir investir inicialmente, né? E eu achei essa oportunidade trabalhando com o pai na construção civil. O pai trabalha com gesso, coisa e tal, colocando forro. Comecei a trabalhar com o pai, trabalhei uma semana, 2, 3, um mês e bem pouquinho e consegui levantar um valorzinho assim. Capital. E aí investi, comprei uma máquina, comprei uma tesoura, comprei o básico pra começar mesmo. E aí eu até procurei cursos presenciais, não tinha, tava tudo cancelado, Pela pandemia. tava parado na época. Busquei cursos online, não consegui, no caso, até consegui alguns, Com mas certificado. que não valia a pena pra mim. Porque os mesmos vídeos que tinha no curso, tinha no YouTube, gratuitamente. Então, vamos pro YouTube, né? Virava a madrugada ali, olhando um videozinho, anotando. É o que eu falo, estudando. sempre a tua correria, o teu corre, a tua vontade vai superar qualquer faculdade, né? E sozinho, né, Fagner? entre Sozinho. aspas, né? Assim, ó, aquele apoio emocional. Vai Acreditar lá, na de história. acreditar, no caso. Mas não aquele apoio financeiro, entendeu? Não tinha isso. Então precisava eu correr, eu batalhar e eu conseguir o dinheiro. Aí eu comecei investindo, passei uma mensagem pra gurizada ali. Bom, tô começando, cortar cabelo e coisa e tal. Quem puder me ajudar. Fecha aí, vamos tosar, fazer um 10 ninho. pilinha a gente já consegue já fazer um cortezinho bacana. Um cortezinho é aquele jeito, né? Tu sabe? Tá, mas tem cabelo que tu não resolve. Não, tem algumas coisas, tipo o teu assim, que não tem, né? Só colando com um super bonder, alguma coisa ali que... Ou uma peruca, né? Tá bom, é isso. Aí é verdade. fui trabalhando Tu vai logo... me dar minha primeira peruca. Vai me dar um Um implante. Logo surgiu a oportunidade de ir pra uma barbearia ali no centro da cidade, ali com os guris. Na época era... Não sei se eu falo... Não, melhor não falar nome. Fala, já falei. Era os guris da Vasconcelos. merchan. Os guris da Vasconcelos sim. da Barão, que hoje é Barão, né? Barão Barbershop. Sim. Aí sim. tive ali com os guris, aprendi muito ali no período de um mês, eu acho. Fiquei ali. Aí acabou não dando muito certo, eu saí e voltei pra casa. Postei que tava em casa, o Polano me chamou. Polano da barbearia Polano ali. Meu parceiro.
Bom, vem pra cá, coisa e tal, traz tuas coisas, vamos começar, vamos se ajudar, vamos crescer junto. Eu lembro que ele falou bem assim. Essa é a grande frase que conquista o coração da gente, não só a mente, né? Vamos crescer junto, vamos se ajudar. O que tu não souber aí, a gente tá aqui, a gente vai aprendendo juntos. E isso foi um empurrão, né? Não foi nem com a mão, foi com as duas mãos e com o pé, vai. Só não pula tanto que vai... Não vou derrubar a TV aqui. Me empolguei. Aí fui pra ali e comecei a trabalhar com os guris. Na época trabalhava o Polano e outro rapaz. E aí logo esse rapaz saiu e ficou só eu e o Polano. E aí começamos a pegar... Só na barbearia da Barão do Cerro Largo? Na Barão do Cerro Largo ali, na rua do Ícaro, do Mercado do Ícaro ali. Bem na quadra do Ícaro ali. Isso, do lado diagonal oposto. Do lado da Restauradins ali, diagonal oposto. Trabalhei ali 1 ano e pouquinho antes de ir embora agora. Até fui em outubro de novo. Em outubro eu voltei a jogar bola, fui jogar aqui em Garibaldi, onde eu tive tendo o prazer de atuar com o Souza, né? Esse é outro ponto. O cara... me conta um pouco como é que é o profissional Souza. Ixi, deve ter conhecido o pessoal Souza também, né? O cara muito humilde, muito humilde. Assim, ó, quando eu cheguei no Bagé, o Souza tava jogando lá no profissional. Você lembra a idade que ele tava? 40 já? Por aí. É mais ou menos isso aí que ele tá, né? Quando eu cheguei no Bagé, o Souza tava jogando lá o primeiro semestre, mas eu não cheguei a cruzar com ele, porque eu cheguei, ele tinha ido pra casa e coisa e tal, não voltou, tipo, foi pra outros lados. Contrato, não sei o que aconteceu. Mas tinha toda aquela euforia do pessoal falando, o Souza joga no Bagé, coisa e tal, o Souza tá aqui. Eu ouvi do Souza do Grêmio, coisa e tal, eu queria saber quem era o cara, queria conhecer. Acabei não conhecendo ele no Bagé, adicionei ele no Facebook, coisa e tal, e fiquei acompanhando por longe. Logo um dia eu tava lá treinando no Garibaldi, daqui a pouco os caras assim, o Souza tá aí, eu... Qual Souza? O Souza que era da seleção, do PSG, eu, vou lá conhecer o cara, né? O PSG também. O cara jogou no PSG, na seleção, eu, vou lá conhecer o cara, né? Cheguei assim, como quem não queria nada, ele tava ali conversando com os diretores, treinando, e a gurizada na volta ali, né? Vou lá ver o cara, vamos ver como é que ele é, né? Se é de verdade, como é que é o jogador. Chegando lá... Pedi pra tirar uma foto, ele, não, vem cá, coisa e tal, deu um abraço, cara muito humilde, né? Eu, vamos ver, né? Será que é assim mesmo? Se foi só pra tirar uma foto, mas já valeu, né? Valeu a experiência. Um dia lá, a gente ia jogar um amistoso contra o Juventude, daqui a pouco, chovendo, babando água, né? Como a gente diz aqui, babando água, assim, a gente no vestiário, daqui a pouco entra ele com a chuteirinha debaixo do braço, assim, sentou do lado, assim, e perguntou assim, viu, será que tem como eu deixar minhas coisas dentro da tua cestinha aí, se não for um incômodo? O cara falou bem assim. Bem não, humildão. O cara campeão do mundo com o São Paulo perguntou se teria como ele colocar as coisas dele numa cestinha. Isso aí são ensinamentos que tu leva pra vida toda, que nenhuma faculdade ensina. A humildade do cara, né, que a gente vê que o cara pode ter conquistado tudo que conquistou, pode ter jogado aonde ele jogou, pode ter andado o lugar que ele passou assim, mas a humildade prevalece, entende? Um cara muito humilde. Muitas vezes tu encontra caras no teu caminho que diz assim, que time tu jogou, que fardamento tu teve, que jogou aonde? Tu jogou aonde? Tu pisou. Eu já ouvi de uns caras aqui, jogando aqui na Várzea, o cara me olhar e falou assim, tu jogou aonde, guri? Sai, tu é louco, entendeu? Os caras que nunca jogaram em lugar nenhum e tinham uma perna assim pra mais de metro, entendeu? É complicado. A língua marca a perna. E às vezes isso desmotiva, né? Porque o cara... Chegou a jogar, dividiu sim, junto com ele. Ele jogou só esse amistoso com a gente. Jogou contra o Juventude. E aí ele jogou um tempo ali, saiu e ficou do lado de fora. Porque eles tinham um projeto lá e coisa e tal, que ele investiu um dinheiro, ele ia empresariar alguns jogadores ali, coisa e tal, entendeu? E acabou participando, ele foi convidado pra participar daquele amistoso. Mas foi uma experiência, assim, única, né? O cara no vestiário ali falando, ele na rodinha ele também falou, deu uma palavrinha ali. Uma palestra motivacional antes do jogo. Uma palestrinha, deu uma palavrinha ali, falou também um pouco de Deus, né? Que é um cara muito religioso. O cara falou ali da parte de Deus ali também, que é muito interessante a gente falar, né? Porque... Vamos falar da parte espiritual, não só profissional. Qual é... Tu frequenta uma igreja, tu tem uma congregação. Sim. Qual é a congregação aqui na cidade que tu frequenta? Eu sou evangélico, né? Sou evangélico, vai fazer 5 anos esse ano que eu me batizei, que eu aceitei Jesus e desci as águas. Então, é sempre acima de tudo eu busco a Deus, entende? Acima de qualquer coisa é Deus. Deus tá acima de tudo e de todos, né? Quando a gente precisa de algo, a gente vai lá e pede pra Deus. Quando a gente conquista algo, pode ter certeza que aquilo ali vem da parte de Deus. Porque o Deus sempre tá com a gente, né? Às vezes a gente não tá dando o máximo de si. Às vezes a gente nem separa um tempinho pra ir até Deus, pra ir falar com Ele, mas Ele nunca nos desampara, né? Ele sempre tá conosco. E quando te falta alguma coisa, quando tu encontra uma pedra no caminho, qual é a tua visão? Eu entrego pra Deus, né? Porque tem um versículo bem conhecido, né?
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o mais o fará. E eu acredito muito nisso, porque às vezes a gente passa por muitas dificuldades e aí a gente não se dá de conta, porque Jesus Cristo veio pra terra, ele morreu por nós, né? Ele passou por muitos perrengues, passou por muita coisa ruim, que a palavra diz, os filmes mostram, né? Que são coisas que a gente olha e faz tipo, meu Deus, como que alguém conseguiu sofrer tanto? Conseguiu passar por tudo isso pra morrer por alguém. Pra morrer por alguém, sabendo que a gente viria logo após. A gente peca, a gente erra diariamente. Às vezes a gente insiste no mesmo erro. E ele morreu pela gente, né? Ele deu o máximo dele, ele deu a vida dele pela gente. E sabia que ia acontecer isso. Ele sabia que ia sofrer. Entendeu? Talvez tu leva pra ti a situação de que algo não acontece no momento porque Deus tá te preparando pra algo melhor. Muito isso, porque às vezes a gente se frustra, né? Como eu já me frustrei lá atrás, quando muitas vezes falava assim, tu não vai conseguir, tu não vai chegar em lugar nenhum, tu não tem capacidade para isso, tu não tem qualidade para isso, não tem como tu ser. E eu pegava e colocava aquilo na minha cabeça assim, ó. Se for pra ser, vai ser, como a mãe sempre me disse. Se for a vontade de Deus, vai acontecer. Porque às vezes ele nos coloca num caminho árduo, num caminho difícil, mas é pra preparar, pra deixar a gente cada vez mais forte, entendeu? E eu passei muito por isso. Todos os lugares onde eu tive, eu procuro ter algo assim pra me ensinar. Sempre aprendendo. Nunca levo como decepção, como algo ruim. Eu sempre levo como aprendizado. Pra te fortificar. Sempre tento tirar uma parte boa disso. E como muitas pessoas passam para nos ajudar, muitas pessoas passam para nos prejudicar. Mas essas pessoas que passam para me prejudicar, eu não levo às vezes como algo prejudicial. Eu levo como incentivo, como empurrão, para não desistir, entende? Porque às vezes tu passa por algo e tu pensa em desistir, tu pensa em parar, mas aí se tu levar isso como um aprendizado, tu acaba pisando num degrau para subir cada vez mais alto, entende? Pra te fortificar pra algo melhor ainda na tua vida. Iago, depois de Bento, foi Bento, isso, né? Foi Garibaldi. Não, foi Garibaldi, lá de Bento ali. Tu voltou pra cidade, como é que foi a situação? Eu vim pra cá em dezembro, deu férias ali, né? Vim em dezembro e fiquei só trabalhando. Aí... Trabalhou mais alguns meses? Trabalhei mais algum tempo aqui na barbearia, sempre treinando, sempre buscando, e logo apareceu essa oportunidade do Náutico, né? Do Náutico lá de Roraima. Que aí chegamos na próxima, eu não vou falar na última página desse livro, porque é uma próxima, né? Uma próxima página. O início, né? Se Deus quiser. O início de um novo momento, no qual esse período que tu já chegou a treinar com a equipe, já te preparou, e tu já teve viagem agora? Tava na praia, como é que é a situação? Eu tive indo pra Praia Grande, né? São Paulo, lá, onde o clube tá fazendo uma pré-temporada. No caso, agora já acabou a pré-temporada, né? A gente tava treinando lá, preparando, montando um grupo para poder jogar esse campeonato em Roraima, que é o Campeonato Roraimense Sub-20, que vai começar agora no próximo dia 26 de outubro. Sendo que essa equipe está na Série D. Série D do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro com o seu time principal. O time principal, profissional. O qual tu já pode também participar. Se Deus quiser, né? A gente vai buscar fazer um bom campeonato, fazer um grande campeonato, podendo ajudar a equipe, né? Se Deus quiser aí, para poder aparecer também pro clube, né? E agora tu já tá praticamente se despedindo da cidade, vai para lá, vai tirar uma temporada de 2 meses? Isso, mais ou menos isso. 2, 3 meses, até o final da temporada? Até o final do campeonato. Vai se ambientalizar por lá. Bom, uma coisa que tu não chegou a citar em Bagé, pelo que eu pude ver no tempo que eu tive te visitando lá, nos dias que eu estive por lá, tu estava morando no estádio, né? Isso. Em Bagé. Lá como é que vai ser a situação? Vai ter também alojamentos e tudo? Vai morar com equipe, vai morar em casa com jogadores? Pelo que eu sei, a gente vai ficar no alojamento no centro da cidade de Boa Vista, né? Que é na capital. Na própria capital. Isso, a gente vai ficar lá alojados, vai ter tem um centro de treinamento lá do clube, tem academia e coisa e tal. O que eu pude ver, depois já pode dizer, você lembra do @ do time lá? É @NáuticoRR. É Náutico Roraima, pra galera né? poder acompanhar também, não só tu, mas também o dia a dia do time. O time tem uma base desde de garotada, né? Tem time feminino, pelo que eu pude ver. Tem time feminino, tem sub-15, 17, sub-20. Muitas vezes a arrogância do gaúcho aqui, enfim, do fronteiriço vai dizer, pô, o cara vai lá pra Roraima. Cara, é uma vivência imensa. A quantidade de horas de avião que tu vai ter vai esperar muito alegretense. É uma baita experiência, né, Fagner? Tu não vai pra qualquer canto de Roraima, tu vai pra própria capital. E assim, ó, estado que pra também gente tem seu aqui, valor, né? Pra gente aqui não é tão conhecido lá, mas lá o clube tem uma tradição absurda. Tradição. Tem uma torcida apaixonada, entendeu? É algo que é um clube desde 1962. Entendeu? É um clube com uma tradição muito grande. Ele deve ter surgido com o amor dos tempos de Pelé, o Santos, campeão do mundo. Foi ali que surgiu, buscaram a paixão. Você lembra se o time já foi campeão do estado?
Já foi sim. Eu não sei te dizer região, quando foi, né? Sim, eu sim. sei que agora, esse ano agora, de 2021, eles foram campeões do primeiro turno. Do primeiro turno do campeonato lá, sim. Estadual. Aí acabaram ficando como vice do segundo turno, entendeu? E algo que não é fácil. E algo que levou o time também à Série D, né? Sim, levou o time à Série D no campeonato nacional, né? Tu vai disputar a Copa São Paulo, que tu iria fazer alguns jogos lá, alguma coisa? A gente vai jogar o campeonato sub-20 e, se eu não me engano, dá 2 vagas pra Copa São Paulo do ano que vem, entendeu? Então tem a possibilidade, se a gente sair campeão, que se Deus quiser vai ser, né? Que é outra bela vitrine pra uma baita vitrine pra aparecer, né? Também pros grandes clubes. Pra ajudar o clube a chegar num lugar mais alto do pódio, né? E também pra me ajudar, se Deus quiser, tá podendo mostrar o meu trabalho aí, né? Tá podendo mostrar um pouco de mim, né? Um pouco do Iago, do Gaúcho, como eles chamam. Te chamo de Iago Gaúcho. Deve ter uns 50 Iago lá. Iago e Enzo, né? Lembrando, Iago, que nessa tua primeira passagem lá em Roraima, no norte, primeira passagem do norte, né? Tu vai ter um contrato profissional lá com eles profissional e com o clube. Podendo ser prorrogado, como é que é a situação? Pode ser até prorrogado. Quando vai ter o contrato lá? Se eu não me engano, até março do ano que vem. Então é um contrato propriamente curto, mas desempenhando um bom futebol pode ser prorrogado. Isso. Tu vai ter a chance de disputar uma Copa São Paulo se tudo der certo. Se Deus quiser. Nessa primeira etapa aí. A gente tá fazendo um baita trabalho. A gente fez uma boa. Tu joga lá como lateral direito também? Lateral direito, volante. Tenho atuado na zaga também. Tô sabendo. Tô pelo treinador, entendeu? O que ele precisar de mim, eu tô ali. Tem umas dicas básicas. Eu sei que tem um bom... Se precisar, eu tô lá pra buscar aquele golzinho de bico, de canela ali. Tu acabou fazendo um gol esses dias. Foi onde? Foi em Santos? Foi em Santos, contra a Portuguesa Santista. Gol contra a Portuguesa Santista, que é um time de nível Série B, Série A2, se eu não me engano, do Paulista. Um time que disputa jogos com Santos, com São Paulo, diretamente, né? Um clube bem conhecido pra quem do meio futebolístico, um clube com baita Acabei fazendo um golzinho ali, dando a vitória pro Náutico, né? Bico. Não, senhor. Jamais. O goleirão esperava que eu vinha dar um pataço, como a gente diz aqui, né? Eu vim e dei uma chapinha na bola ali. Colocadinha. E aí fui feliz ali com um golzinho e ajudei o grupo a ser com a vitória. Iago, uma história que tu leva pra toda a vida, seja no futebol, no dia a dia, qual uma história legal que tu vai contar pra gente fazer uma chamada, uma vinheta legal, e qual foi o mico pago pelo Iago? Olha, teve uma vez, tu diz de vida, assim, de tudo. Um mico que tu tenha pagado geral aí. Uma vez do teu lado, né, a gente fazendo uma festa no Clube Juventude aqui, eu acho que foi uma das minhas primeiras festas trabalhando contigo, e tu disse assim, vai lá e apaga a luz, coisa e tal. Me mostrou ainda onde era, né? Tem esse botão aqui e tem esse aqui. Esse aqui tu não aperta, esse aqui tu aperta, entendeu? E aí na hora ali me embaralhei, eu tava no início meio nervoso. Se eu não me engano era um casamento. Eu não me lembro. E o noivo e a noiva iam entrar pra valsa e coisa e tal. E aí na hora eu fui lá e tudo escuro. E aí eu... Qual que eu aperto? Aí voltei, Fagner, me empresta o flash. Vai lá, vai no tato. E eu fui lá e bum! Apaguei a luz geral do salão. Desligou a luz inteira do salão de todos. Na hora eu já liguei de volta e deu tivemos que dar um enrolado pra poder rolar uma valsa. Foi a valsa. Isso, a valsa. Até processar o som, até ligar a luz, até ligar o telão. Tá louco. Mas nem me fala, eu num vermelhão. Já passou trabalho em aeroporto? Tchê, já passei. Quando eu fui pra Brasília, eu cheguei lá, foi 10 horas da manhã, no Tietê, lá em São Paulo. No Rio? Em São Paulo. No Rio Tietê. Não, na rodoviária. E acabei ficando até 10 horas da noite pra conseguir um ônibus. Eita. Entendeu? E nisso, os caras que estavam comigo na época, os empresários, digamos assim, falavam que ia ir alguém lá pra me levar um dinheiro, coisa e tal. E eu dar um jeito de pegar um voo pra mim e acabou não acontecendo. E eu fui daqui de Porto Alegre com, se eu não me engano, 120 pila no bolso. E foi o que te salvou. E eu fui com isso pra comer na viagem, uma viagem de Porto Alegre a São Paulo de um dia, fiquei praticamente mais um dia em São Paulo, e aí fui de São Paulo a Brasília mais um dia, então eu fiz esses 120 durar 3 dias aí, sem cartão pra me depositarem, sem nada. Se tivesse o Pix na época eu tava salvo, né? Tava bem na manhã. E aí não tinha, eu tive que fazer isso aí render, né? Até passei alguns perrengues na estrada ali que não foi fácil. Mas... Qual o teu jogo mais difícil que tu se lembra na várzea do Alegrete? Na várzea? Qual a camisa que tu vestiu, qual foi o adversário?
Olha, Mais eu acho... pegado, mais difícil. Mais pegado foi o primeiro jogo que eu joguei, né? Que eu joguei na Várzea. Que eu lembro que na primeira dividida eu quase Tremeu quebrei a o dedo. perninha? Não, tremer nunca, né? Eu quase quebrei o dedo na primeira dividida, pra te ter uma noção, né? Que eu De tanta vontade. dominei a bola e o cara veio e blum, eu dividi, né? Não era Você de tirar o lembra do pezinho. time? Você lembra do Era time? contra o Vila Nova. Porto e Vila. Porto e Vila. Primeiro jogo no campo do Estrelão. Deixa eu pegar, ver se tu já jogou contra um parceiraço meu. Já pegou o Luciano frente a frente? Não, Camelo. Luciano não. Luciano Camelo é um dos caras que eu quero colocar aqui pra falar somente da Várzea do Alegrete. É um cara que tem muita experiência Tem muita aí, né? história, Tá né? louco. Todo mundo história. fala bem dele. É um cara que, se eu não me engano, ele joga nos 40. Quarentinha, tá? Ele joga nos Ultrapassou 40 os 40. e os caras querem que ele jogue nos 30, entendeu? ele joga É muita qualidade. E o cara treina, né? Qual treina muito Todos os diariamente, dias. Luciano Tá Camelo. sempre buscando. Iago, se tu pudesse chamar um jogador profissional pra ser teu scout, teu treinador particular, que jogador seria esse? Eu acho que o Gattuso. Gattuso que jogava no Milan. Boa. O Gattuso ou o Guiñazú, né? Guiñazú que é jogava outro. no Inter, são dois caras de personalidade muito forte, são dois caras que Nunca se entregaram. nunca se entregaram. O próprio Gattuso falava, né, que ele perdia um jogo, ele saía e socava tudo que ele via pela frente, batia e ficava puto da cara, né? Perdão da palavra. Pode falar. Mas pô. ficava Milagre não sei palavrão com o Iago, né? ficava irritado. Que bom que tu tem essa consciência. Ficava irritadíssimo com a situação, né? E aí ele fala que na época dele ele saía irritado e hoje em dia os caras tiram selfie, Tiram entendeu? selfie E é numa algo derrota. que eu trago muito pra mim, porque eu não gosto de perder, né, em nada. Eu sou muito competitivo pra tudo. Só no truco tu perde, tá? Não, bom? não sei, tem que ver, né? Tem que estar vendo isso aí. Iago, se tu tivesse que vestir uma primeira camiseta, uma primeira camisa de clube argentino, qual seria? Eu acho que o Boca. Boca. Boca na Bombonera. Eu jurava que ele ia falar River Plate. Não, meu sonho é jogar no Boca. Meu Boca. sonho. Eu sou Boca na Argentina, sou Boca até morrer. Mas se surgisse uma vaguinha no River ali também, né? Não caía mal. Num futuro, isso aí pra gente gravar, a gente tá gravando, isso aí a gente vai guardar pra posterioridade. Num futuro, se chegasse 3 alternativas: Ucrânia, Rússia ou Portugal, pra onde tu ia? Portugal. Já tem um time lá, já? Eu falei Portugal agora no ímpeto da palavra. Vamos trocar. Portugal eu sei porque tu é fã do Cristiano, então eu saberia que tu ia pra lá. Vamos ver outro, me ajuda aí. Pra Bélgica, onde tu iria? Bélgica, Ucrânia ou Rússia? Eu acho que na Bélgica. Pelo idioma, pela comida, pelas equipes? É mais próximo, né, dos lugares grandes ali, é mais Você tá próximo focado da pra Alemanha, aparecer. Paris e coisa e tal, entendeu? É onde pode aparecer mais, da onde nos últimos anos tem aparecido grandes craques, né? Onde tu leva mais oportunidade de mostrar pra grandes mais clubes. visibilidade, né? Qual o maior time da Europa? Real Madrid. Há controvérsias, mas tá bom, tá bom. Qual time é o maior da Europa? Eu jogo um Bayern, né, Munique. O já. Bayern? Um Bayern. Nos últimos anos é o Real história. Madrid, né? Na minha época, né? Na minha geração é o Real Madrid. Tem Barcelona também. Também tem, mas Barcelona. o Real Madrid é maior. Manchester. Também. Enfim. Nos últimos anos Tá o Real valendo. Madrid vem levantando tudo. Champions direto. Tinha o homem, Se né? fosse jogar no Brasil, Flamengo ou Corinthians? É difícil. As duas Difícil. maiores torcidas Maiores do Brasil. torcidas. Qualquer um dos dois, pra mim, seria uma jogou honra. no meio do muro. O cara já é profissional nas Qualquer um dos dois clubes seria uma honra pra mim. seria uma maravilha. Hein? Sim. Um teria a maior torcida, outro teria a torcida mais fiel, mais louca. Os dois são grandes clubes e qualquer outro clube que entra lá pra jogar contra respeita, sabe respeitar, né? Porque precisa respeitar, porque não é fácil entrar lá dentro e jogar. Não é fácil enfrentar nenhum dos dois. Quando tu coloca a camiseta Sim. pesa muito. Sim. Né? Assim como os clubes do Rio Grande do Sul, que eu não Sim. vou fazer, pra você que estava esperando até agora, não vou fazer a pergunta pra Sim. quem conhece o Iago pessoalmente sabe pra que time ele torce. Iago, pra gente encerrar, eu quero que agora tu te concentre ao máximo e coloque pra fora esse cara... Vou meditar. esse cara que tem Deus no coração acima de tudo, sendo sério agora. Esse cara que é sempre focado e que, por mais que muitas vezes as pessoas possam achar que tu tenha um rompante, uma arrogância, seja pelo teu jeito. Tem aquele trend do TikTok na internet que diz: levante a sobrancelha pra mostrar que você é legal, que você não tem cara de bunda, enfim. Então, tu é um cara que quem conhece a tua humildade sabe. Então eu quero que tu te concentre bastante e converse, fale com essa galerinha nova principalmente. Me fala agora exatamente de um cara que veio da periferia, tá vencendo ainda, sabe o potencial que tem, sabe que tá nos primeiros degraus e que tem uma possibilidade de chegar nos últimos degraus do futebol.
Manda uma mensagem para essa gurizada que tá lá começando no bairro, que muitas vezes o caminho facilitado chega muito mais rápido que o caminho árduo, que a gente sabe, né? O que eu vou ter a falar, né, Fagner? Tu conhece muito da minha história aí, a gente se conhece há algum tempo já sabe, tu sabe de onde que eu venho, tu sabe os meus princípios, tu sabe as minhas ideias, né, porque eu tô sempre falando. Como tu falou, muita gente às vezes não conhece, né, não sabe quem é o Iago fora da rede social ali, o Iago fora do que os outros falam, né. Eu, como muitos sabem, a grande maioria que me conhece sabe que eu venho do lugar, eu nasci e me criei na CPE, né? CPE Tiaraju, nasci e me criei lá. Ali, desde criança, né, eu presenciei muita coisa mesmo. Presenciou, inclusive, muita coisa no Valão das Américas. Muita coisa, enchente, enxurrado, que tinha ali, né, e a gente aprendeu a viver com isso. Nunca acabou deixando de lembrar disso, né, porque quando pequeno era muita dificuldade. Até hoje em dia, né, a gente sempre tem uma dificuldade, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas o que a gente presenciava ali de muitos amigos que desde de criança vinham com a gente, se criaram com a gente, né, nasceram às vezes até com a mesma idade, estavam dentro da minha casa muitas vezes, né, eu estava dentro da casa deles, muitos se perderam nas drogas, muitos acabaram presos, acabaram morrendo, porque escolheram o outro lado da vida, né, porque a vida ela nos dá duas opções, né, a gente tem o livre-arbítrio de escolher o bem, o árduo, né? Porque tudo que é bom não é fácil. Tudo que a gente quer, que a gente precisa correr de atrás, não é fácil. Se eu falar que, eu joguei em 5, 6 clubes até aqui agora, clubes a nível profissional, foi fácil, eu vou estar mentindo. Porque tudo exige um esforço. Exige a gente deixar uma coisinha de lado. Muitas vezes, muitos aniversários. Dia dos pais, dia das mães. Como eu tava te falando, eu saí em 2018, minha mãe tava com câncer, né? Tinha a possibilidade da minha mãe nem chegar a como ela tá hoje, né? Como ela tá bem. A maior probabilidade era que ela não resistisse, assim diziam os médicos. Mas aí, Papai do Céu abençoou, curou ela, graças a Deus, mas não foi fácil. Então, naquilo ali eu já tive que deixar minha mãe, eu tive que ir, e sabendo que minha mãe podia vir a falecer, que graças a Deus não aconteceu, e tive que correr de atrás, abrir mão disso, abrir mão às vezes de alguns momentos que podiam ser os últimos, entendeu? E muitas vezes aconteceu isso. O recado que eu deixo pra gurizada que tem os sonhos, assim como eu tenho e tive, né, é não desista, não pode desistir jamais, em hipótese alguma, não importa o que aconteça. O choro pode durar uma noite, né, mas a alegria vai vir pela manhã. Não importa a dificuldade que esteja passando, investe, põe vontade, põe na cabeça assim, eu vou conseguir. Não vai ser fácil, porque tudo que a gente quer na vida, tudo que a gente almeja não é fácil. Se fosse fácil, não tava aqui, né? A gente não passava por dificuldades. E carrega os teus sempre embaixo das asas. Sempre do lado esquerdo do peito, né? Minha família, meus amigos, treinadores, porque todo lugar onde eu tive, onde eu passei, onde eu tô indo, onde eu tô passando, sempre teve alguém me ajudando, sempre teve alguém estendendo a mão. O Papai do Céu sempre tá dando um jeitinho de colocar alguém do meu lado, colocar alguém pra me ajudar, entendeu? E assim a gente tem que ser, né? Às vezes a gente tem que ser esse ombro amigo, às vezes a gente tem que ser essa mão direita pra estender pro próximo. Porque às vezes tem muita gente ao nosso redor que tem um sonho, que tem um objetivo e a gente não apoia. Às vezes a gente não precisa apoiar financeiramente se não tem condição. Mas às vezes da gente falar boa sorte, vai lá, Deus abençoe, é muito mais forte do que ter uma ajuda financeira pra dar. Ou se for pra falar merda, fica quieto. Sim, se for pra colocar o cara pra baixo, não coloca, fica porque quieto, ele vai enfrentar uma aflição. Ele vai passar por uma batalha, entendeu? Então, passando por uma batalha, às vezes tu passa sozinho e é mais tranquilo do que tu passar acompanhado com alguém colocando negatividade no teu caminho. É mais fácil a gente enfrentar uma batalha, né, Iago, sem uma palavra de afeto de alguém que a gente gostaria, do que ter essa palavra negativa, né? A gente precisa disso, né? Uma palavra muda o teu dia, uma palavra muda muita coisa. As palavras têm poderes, né? Às vezes, em vez de tu falar algo, tu vai lá e só fala boa sorte, fecha a boca. Deixa de colocar aquele próximo pra baixo. Deixa de falar pra ele desistir do sonho. Cada pessoa tem um sonho. E eu sei a capacidade que eu tenho pra chegar no topo dos meus sonhos. Eu sei a capacidade que eu tenho eu sei até onde eu posso ir. Entendeu? E às vezes eu acho que eu posso ir até um lugar e logo eu consigo ir um pouco mais porque eu acredito, porque eu tô trabalhando pra isso. Eu tô me dedicando pra isso, entende? Isso é consequência.
planta, colhe. E essa galerinha que tá aí querendo começar algo, seja no esporte ou seja algo profissional, seja o que for, né? Sim. Como eu sempre comento, todas as profissões são importantes, Sim. todas são comunitárias. Sim. Então, seja o que for que a pessoa esteja começando, que ela não desista, isso. Planta e não desiste, porque quem planta, colhe. Tu tem que planta bem, né? Planta numa terra que vá frutificar. Não vai plantar na areia, porque na areia não vai dar frutos, né? Planta numa terra boa, planta num lugar que tu saiba que vai dar fruto. Não investe errado. Porque uma coisa é, eu vou investir nos meus sonhos, eu vou investir nos meus objetivos, mas aí eu vou comprar uma chuteira de sei lá, de R$500, sendo que eu preciso, eu tenho esse dinheiro para investir na minha alimentação. Entendeu? Sim. Eu vou deixar de estar investindo em algo certo, em algo que vai me ajudar. Eu vou comer hoje e amanhã eu vou estar bem. Aí eu vou investir em algo que vai me faltar, o meu alimento aqui hoje. Vai estar bonitinho. Sim, hoje pra não vai dar sequência, entendeu? É isso aí. Show de bola, Iago. Valeu por hora. Daqui uns 5 anos o podcast vai estar bem seguido e nós estaremos fazendo uma outra entrevista já num grande clube de futebol brasileiro. E o Gabriel tá dizendo assim, se ele estiver na Europa, ele vai nos levar pra passar um final de semana lá em Paris. Vamos pedir um picadão do Júnior lá, né? Picadão do Júnior, agradecendo ao Júnior Lanches aí pela parceria. Parceria de hoje, Júnior Lanches lá na Alci Barros Paz 390. Pede que dá tempo, que chega na hora pra você. O que eles prometem ser 30, ser 40 minutos, eles entregam na hora. 999 15 50 37. Fechando por aqui. Dá um outro tchau, que a tua amada tá aqui, te espera por aqui. Salve, gente!